E o Senado Federal começou a debater a criminalização do porte e da posse de drogas. A repórter Marília Sena acompanhou essa primeira audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça e vai trazer todos os detalhes para a gente agora. Foi a primeira discussão de 3 necessárias para que a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas seja votada pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. A reunião que aconteceu nesta terça-feira foi uma audiência pública com a participação de médicos e sociólogos, além dos senadores. O relator da PEC, senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, afirmou que a discussão levanta outros questionamentos. Fica, no Brasil a condição de, através de uma decisão judicial, você ter essa liberação do uso e posse e porte de drogas. Algumas perguntas remanescem, senador Magno Malta. Se a droga continua ilícita, aonde é que eu vou adquirir? De quem eu vou comprar? Não vende em farmácia, não vende em mercado. Eu vou comprar do tráfico. Efraim lamentou as ausências dos ministros da Saúde, Nízia Trindade, e da Justiça, Flávio Dino, que foram convidados, mas não compareceram. Lamentar a ausência de representação do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde. Convidamos ou os ministros ou representantes, pela segunda vez, não estiveram aqui presentes. É uma omissão. Mesmo com as ausências, o senador Eduardo Girão, que presidiu a sessão, considerou positiva a primeira discussão na CCJ. Olha, foi uma audiência pública riquíssima, com a participação aí de 1/3 do Senado em véspera de feriado. Isso é muito difícil a gente ver aqui dentro. Isso mostra exatamente a representação da sociedade. A sociedade está aflita, está acompanhando tudo isso. A expectativa dos senadores é que o texto seja votado em novembro no plenário da Casa. A PEC é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e foi apresentada em setembro. A matéria é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal após o julgamento que foi suspenso com um placar de 5-1 a favor da descriminalização do porte de maconha para uso próprio. Na ocasião, Pacheco afirmou que reconhecia a importância da discussão no Supremo, mas que a discussão era típica do Congresso que traduz a vontade do povo. Muito bem, gente, está aí a reportagem da nossa Marília Sena e eu só tenho uma dúvida nessa história. Se o Supremo não tivesse feito o que fez, o Congresso estaria fazendo essa discussão? Não, claro que não. Está virando quase que um modus operandi. Ou seja, é uma respostinha ao Supremo. É, uma resposta, enfim, e está virando quase resposta mal feita ao Supremo. Está virando quase que um modus operandi, o Supremo declara uma lei inconstitucional, logo vem o Congresso e quer tornar aquela matéria constitucional. Sai do campo da legalidade, de uma lei ordinária e coloca na Constituição. Mas assim, às vezes isso pode ter fundamento, às vezes não, porque quando, ainda que com emenda à Constituição, aquela emenda viola direitos fundamentais, cláusulas pétreas, mesmo uma emenda à Constituição pode ser inconstitucional. Então isso vai esticando a corda na relação institucional entre o Congresso Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, enfim, não sei se isso é bom para a nossa estabilidade democrática. Do ponto de vista do mérito da questão, como é que vocês estão? Eu sei, Mano Ferreira, eu já conheço já há algum tempo o posicionamento dele, mas PP e Nelsinho, e aí? Criminaliza ou não? Neste ponto, essa PEC, apesar de todo esse contexto, ela tem o poder, sim, de criminalizar. E eu sou a favor de que haja, sim, o crime de porte e de posse de drogas. E aí, Pepe? É impressionante o Nelsinho, mais uma vez, né? Fala de mim, fala do projeto. Ao invés de discutir a questão de forma profunda, ao invés de atacar realmente a situação, qual que é a melhor forma? Proibir. Criminalizar as drogas de forma geral. Isso não resolve nada o problema. É bom lembrar que o artigo... liberar que resolve. É bom lembrar que a lei antidrogas... Não, é bom lembrar... Não está legalizado, o que está acontecendo agora? O tráfico está cada vez mais forte, as pessoas estão sendo presas, está tendo milícias no Rio de Janeiro cada vez mais fortes, mais aparelhadas. Ou seja, essa guerra que você está tanto defendendo o modus operandi, a gente está perdendo. A gente está perdendo. Então a gente tem que pensar em fazer diferente. O fato só é o seguinte: a lei antidrogas aprovada pelo Congresso Nacional, há 20 anos atrás quase, previa a diferenciação entre usuário e traficante.
o Poder Legislativo, ele diferenciou. O artigo 28 dessa lei, claramente, ela coloca em outro patamar o usuário do traficante. O problema é que a autoridade policial, para definir se a pessoa é usuária ou traficante, leva em consideração a cor da pele da pessoa, leva em consideração o nível de escolaridade da pessoa. Mas daí é um erro do judiciário, há uma possibilidade. Mas não é um erro da lei esse. Então discute isso, Nelson. A lei diz... Então discute isso. Não grita que a turma te cancela. Ó, deixa eu te falar. Não grita. Não precisa gritar que a turma te cancela. Deixa eu só te falar uma coisa. A lei já diz o que é tráfico e o que é porte. Traficar é vender, oferecer, mas não tem os critérios, claro. Manter em depósito. Não tem o critério. O critério é o verbo. Se há um erro na aplicação da lei, que haja uma melhor aplicação, mas o problema não está no texto da lei. Nelson, discute isso. Ao invés do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, criminalizar de uma forma completamente absurda, é bom lembrar que a proposta do Pacheco é colocar no artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre direitos fundamentais, a criminalização das drogas. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é mais um artigo que fala em direito, ele está querendo limitar direitos e deveres. Ou seja, isso é um absurdo do ponto de vista. Pepe, a gente não é advogado de causa nenhuma aqui, mas para contribuir com o debate, qual seria um bom argumento contra esse projeto? O argumento constitucional de que o porte de drogas para uso próprio, para o uso, ele não tem vítima. A vítima é o próprio usuário. Seria uma autolesão, não é punível. Exato, estaria no livre-arbítrio. Por outro lado, é importante deixar claro que ninguém compra droga do Gasparzinho, compra de um traficante. Então, naturalmente, você está incentivando o crime organizado. Você está alimentando uma facção criminosa. Mas aí uma dúvida. Não tem também a compra de álcool vinda de forma ilegal? Claro que tem. Então, por exemplo, você está dizendo o seguinte: quem compra droga num determinado local está comprando de um local ilícito, de alguma forma, certo? Mas isso não existe apenas com a droga. Isso existe com álcool. Que é crime também. Com cigarro, existe com cigarro, também. Existe com álcool. Pode ser contrabando, pode ser descaminho, pode ser um vape, por exemplo, que também é proibido, a venda, a comercialização. Então, assim, não é porque falha o sistema de compra, de fiscalização, em outros ramos aí, que vamos liberar para a droga. Mas essa é outra questão. Essa é outra discussão. A questão da fiscalização é outra discussão. Até porque eu não vejo ninguém aí, dependente químico de um vape ou de uma bebida alcoólica, roubando, furtando, como a gente vê na Cracolândia aqui. As pessoas a um nível de dependência tão caótica que gera toda uma instabilidade na segurança pública. O álcool gera um problema social muito grave. É o maior mas é incomparável com o crack. É o maior de todos. Eu acho que o que o Koba está falando é o nível de intensidade, que ele está com a imagem na cabeça da Cracolândia, entendeu? Que naturalmente é uma imagem... Não tem uma Alcoolândia, essa é a questão, entendeu? Você conhece alguma Alcoolândia que pessoas... Você falar em sindicato do álcool hoje que o pessoal fala que é o sindicato do álcool. Isso existe em várias cidades do interior do Brasil. Já fui em reuniões do Alcoólicos Anônimos e vi diversos relatos gravíssimos de pessoas que passaram pelo fundo do poço na vida e no que eles chamavam lá de o sindicato do álcool, que era exatamente pessoas que estavam ali vivendo em função do álcool, nível de dependência e a pessoa faz as coisas mais atrozes, violência contra a mulher, violência dentro da família. A pior droga é o álcool. É um grande problema e precisa ser enfrentado pela sociedade. Agora, a questão é a página 2, como enfrentar os vícios que causam danos sociais. Será que a melhor forma de enfrentar o alcoolismo é simplesmente proibir o álcool? Eu acho que isso não faz mas a gente está falando das drogas ilícitas, as que são consideradas ilícitas. E aí, mano, você fala muito de projeto, eu gosto disso, de proposição. Uma vez que, na visão do PP, o jeito atual, com a simples criminalização do porte de drogas, não estamos tendo sucesso, essa guerra está difícil de ser vencida, eu acredito que a gente possa acrescentar outras questões, como, por exemplo, política pública de educação, política pública não só de segurança pública, como a integração, que vocês falam direto, integração das forças de segurança, uma política pública de acolhimento do dependente químico, que hoje a gente não tem. Inclusive as pessoas... Se for crime, você não vai acolher. Só concluir. Esse é um dos argumentos. Só concluir.
Inclusive, quem defende a internação compulsória, nem essa pessoa sabe ao certo que tipo de internação é essa. Se ela interna numa clínica psiquiátrica, numa clínica de recuperação, se existe clínica de recuperação pública ou não, será que o Estado tem, o governo federal tem? Enfim, a gente precisa de uma maior clareza em relação a outras coisas que podem ajudar. Uma dúvida que eu acho que esse projeto precisa debater é como é que se diferencia o usuário do traficante. Então, não estão discutindo isso. Esse é o ponto central. Mas esse é o problema. Ao invés de discutir isso, diferencia? Ao invés de discutir isso, que é um ponto central da conversa sobre descriminalização das drogas, eles estão simplesmente criminalizando o usuário. Né? Não vai ter mais essa discussão agora. A ideia desse projeto de lei que o Pacheco apresentou é acabar com a discussão, colocar o usuário e o traficante no mesmo patamar. Não, porque você não pode, por exemplo, o policial está na rua, sai prendendo todo mundo. Agora vai acontecer isso. Agora, é o que eles querem. É o que eles querem. Mas não faz sentido. Não faz exatamente o que eles querem. É como prender quem está tomando É lógico. Ou seja, é um retrocesso total. O Poder Legislativo está fazendo um retrocesso total da discussão. Mas você sabe que o próprio Estado não tem aparato para fazer um negócio desse. Só que também... Mas não vai executar. Eu queria colocar um ponto do que o Nelsinho colocou aqui, que eu acho importante. Nelsinho, um dos pontos que as pessoas que advogam a favor da descriminalização das drogas é exatamente esse. A partir do momento que você consegue identificar o usuário, você consegue atacar, né, ele de forma muito mais clara. Atacar o vício. Você consegue atacar o vício, consegue fazer políticas de educação, você consegue acolher ele, consegue levar ele para uma internação compulsória ou para uma política de redução de danos, né? Ou seja, a partir do momento que você criminaliza, você não permite mais esse tipo de... Mas a gente não tem a certeza de que se descriminalizando o porte de drogas, nós teremos mais usuários. Mas não... Essa seria uma aposta. Tem evidência internacional.